Então, chuchus, hoje a gente vai começar então o nosso estudo novo, né? Que é o Retiro 2016, comentário do professor Alan Wallace sobre o texto O Dharma de um Idiota Vestido de Barro e Penas, do John Limpa, né? Então, o que eu pensei de a gente fazer? Primeiro é o seguinte, vocês viram que eu mandei um trecho do texto, né, do Retiro transcrito, uma parte que eu consegui revisar inteirinha, assim, acompanhando o áudio agora, né? Porque a gente fez várias revisões ao longo do tempo, mas antes de passar para vocês o texto para a gente estudar, eu quero fazer isso, né? Ter o tempo de ir revisando com o áudio assistindo o retiro, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer, assim, que é muito importante. Tinha no encontro passado eu tinha dito que era bom se a gente pudesse acompanhar o vídeo, né? Assistir o vídeo e tudo mais. Mas eu depois pensando melhor, né? Eu vou mudar o que eu falei. Vou dizer assim, é indispensável que a gente assista o retiro, né? Aos poucos, sem nenhuma pressa. Porque é o seguinte, tem um ponto muito importante dos ensinamentos. Espera, deixa eu só fazer um registro aqui. A Alicia tá com o vídeo. Cadê o Walter, Alicia? Walter está aqui. Olha o Walter! Incrível! Ele falou, tira a imagem. Então eu vou obedecer meu querido marizinho. Tá bom, vai, tá vocês bom. Olhem, porque agora... Oi, Walter! Agora. Incrível, né? Estudo novo, vida nova, Walter novo, né, também. Mas já fugiu, danado. Então, tem uma questão importante nos ensinamentos, que é o seguinte, é a transmissão oral do ensinamento pelo mestre, né? Então, quando a gente assiste presencialmente ou depois assiste uma gravação, a gente recebe a transmissão oral do texto, né? Isso é tão importante, a transmissão oral é tão importante, que teve uma vez que eu me lembro bem num retiro de 8 semanas, que o Lama tinha pulado uma página, um parágrafo lá. E alguém falou, Lama, o senhor pulou esse parágrafo, né? Aí ele, muito obrigada, isso é muito importante, porque a transmissão precisa ser completa, né? Então, ouvir o mestre lendo o texto é muito importante. Então, mesmo que a gente não entenda o que ele está dizendo, né? Nesse caso, a gente tem o que ele está dizendo, mais a tradução em português na sequência, mais bem feita, assim, porque foi com base no próprio texto, raiz e tudo mais. Então, a gente tem essa bênção, né, do mestre com relação a esse texto, né? Então, eu queria recomendar fortemente que vocês vão assistindo os vídeos, né, aos poucos, sem pressa, mas assistindo e dando essa atenção a esse aspecto, né, do ensinamento, que é a própria transmissão oral do mestre. Então, os ensinamentos assim, né, tem o texto raiz, que a gente pode ler, tem a transmissão oral e tem os comentários. Então, no retiro, ele deu tanta transmissão oral, que é simplesmente ler o texto raiz e a gente escutar, né? Isso é como se fosse como se a gente estivesse semeando o ensinamento no nosso fluxo mental, né? Diretamente do Lama. Então, é muito importante. E também, claro, os comentários. E é isso tudo que a gente vai estudar, né? Então, sugestão do meu coração é que a gente assista os vídeos, né, ao longo do estudo. Outra coisa que vocês vão notar, eu mandei o link do primeiro vídeo, uma coisa que vocês vão notar nessa playlist do YouTube, é que tem uma coisa lá que a gente não conseguiu entender o que é, eu e o Gustavo, a gente se debruçou para resolver, não conseguimos, que é uma intro lá de uma música, que a gente não sabe quem é, e que tá lá, tipo não sei bem, tipo um hacker, uma vinhetazinha que não tem nada a ver com a gente. Então, vocês ignorem e passem direto pro... Vai parecer que tá errado, né? Porque aparece uma imagem bem estranha, assim, na playlist. Mas aí os vídeos estão certinhos, é aquilo mesmo. Certo? Agora é o seguinte, uma coisa interessante que aconteceu também nesse primeiro vídeo, né? Quando eu estava revisando, eu achei muito incrível. Primeiro que, assim, a transcrição que a gente tem, que a Iris fez, né? Ela não transcreveu os comentários sobre as práticas, nem as práticas, né? Ela transcreveu os comentários sobre o texto Dharma Tolo de um Idiota Vestido de Barro e Penas, né? Então, a gente não tem os comentários das práticas nessa transcrição do retiro. Então, eu tava ouvindo, né, a primeira prática e vendo os comentários dele, e o incrível, que eu achei muito engraçado, assim, e muito sincrônico, é que assim,
ele faz nos comentários sobre a prática que ele deu, que é estabelecendo o corpo, fala e mente em seus estados naturais, ele fala sobre o treinamento da mente em 7 pontos. Então é muito engraçado que vai ser o primeiro dia do nosso, né, dessa transição para um outro estudo, e ele está comentando o próprio nosso estudo anterior, né? Muito engraçado essa sincronicidade toda, né? Então, o que eu vou tentar fazer aqui na transição é assim, a gente fazer a prática juntos, né, com o áudio do primeiro dia, e assistir juntos, só esses comentários, são 8 minutos, de comentários sobre a prática que a gente vai terminar de fazer, né? E que ele vai fazer essa passagem, assim, de um estudo para o outro. Muito legal. Então, a gente assiste junto, se tudo correr bem aqui com a transmissão, junto com o, né, com o vídeo sendo apresentado. Eu vou fazer uma coisa aqui depois. Certo, amores? Vamos fazer isso, então? Aí, também, com relação às práticas, o que eu pensei é de a gente vai levar mais do que um dia para estudar um trecho do texto que vem depois de uma prática, né? Então, cada entrada de intervalo, assim, vai ter uma prática, no retiro, né? Teve uma prática, e daí a gente vai estudar aquele texto que ele vai ensinar depois da prática, né? Minha sugestão é que a gente continue fazendo a mesma prática até terminar esse trecho que veio depois da prática, né? Assim a gente não fica descompassado, assim, entre o texto e as práticas que ele ensinou. E sempre tem uma relação com o texto, né? Então, a gente vai repetir a mesma prática várias vezes, mas não tem problema, porque o que eu devia fazer mesmo era repetir sempre a primeira prática, né? A gente não precisaria mesmo avançar enquanto, né, não tiver... Então, a gente não vai estar perdendo tempo, né? E assim a gente vai ficando compassado, assim, com o texto. Beleza? Alguém discorda? Tem alguma reclamação por enquanto? Alguma coisa assim? Então, é isso. Eu também vou passando o texto conforme eu for, né, revisando. Então, a gente não vai ter uma versão final tão cedo, né, do texto. Portanto, eu peço que vocês não compartilhem, porque esse texto vai ser mudado 1 milhão de vezes até o fim do nosso estudo, provavelmente, né? Então, depois a gente vai ficar com um texto redondinho, mas também não tem sentido muito compartilhar, né, para quem não for realmente estudar e ver o retiro. Certo, chuchus? Então, antes de a gente começar a prática de meditação, deixa eu só fazer uma coisa, porque eu estava pensando em a gente acompanhar o... Deixa eu ver uma coisa aqui. Ponto que tá. 3 minutos. Acompanhar o comentário pela internet, mas eu baixei o vídeo. Então, vai ser mais fácil do computador do que do... Só vou deixar no ponto para a gente não... Mas lembra que tem uma diferença. Não se atrapalhar. Mais ou menos aqui. Então, vamos ver se eu consigo coordenar tudo isso ao mesmo tempo, que não é uma coisa simples para uma pessoa que não tem muita coordenação motor aqui. Mas então, a gente começa igual, né? Fazendo as preces. Gente, Oi? uma coisa, esse material desse estudo, onde é mesmo que você vai deixar? Quem é que tá falando mesmo? Tereza. Ah, tem. Então, eu vou subir só no YouTube esse vídeo, essa gravação aqui. Vou criar uma playlist oculta, né? Só a gente que vai, não é um link aberto, só quem tem o link que entra, né? Em vez de criar o site, porque o site não tem muito sentido, porque tem o retiro, tem o texto, tem o site, então é um pouco demais, acho que a gente não vai precisar disso. Então, vou tentar só subir no YouTube. Depois, quando eu terminar esse estudo, conseguir baixar o vídeo desse estudo e subir no YouTube, eu passo o link do YouTube, onde vai estar esse estudo, tá bom? Aí, se a gente sentir necessidade de compartilhar algum outro texto, alguma coisa assim durante o estudo, eu vou passando por e-mail as coisas que a gente precisar compartilhar. Certo? Outra coisa que a gente tinha combinado, também, antes de a gente encerrar o estudo, a gente pode... Talvez melhor a gente falar depois, mas para a gente combinar de refletir sobre um aforisma, né? Do treinamento da mente em 7 pontos durante essa semana. Daí, minha proposta é que a gente pegue aforismas do 6º e do 7º pontos, porque eles são mais... Assim, não é o corpo do ensinamento. O corpo do ensinamento a gente vai precisar estudar sozinhos mesmo, né? Agora, o 6º e o 7º são... Os 6º são os compromissos de treinamento da mente. Então, coisas que a gente precisa se lembrar de fazer na prática, no dia a dia, né? E o 7º são preceitos, né? O que é recomendado pelo 7 Point Mind Training.
Então, a gente podia pegar... São vários pontos aí. Se a gente pegar um ponto desses e ficar, né, com ele em mente, refletindo e tudo mais, eu acho que vai ser uma grande coisa, assim. E se a gente sentir necessidade de voltar para os primeiros pontos, cada um pode fazer como quiser, né? Porque não faz, eu estava pensando, não faz muito sentido a gente estudar, sei lá, as preliminares. As preliminares são básicas, a gente vai precisar fazer isso o tempo inteiro, né? Então a gente como praticantes, assim, né? Se comprometer de rever essas primeiras partes, né? Das preliminares, depois o cultivo das bodhicittas. Não dá para quebrar isso, eu acho, sabe? Imagino que assim, é um corpo de compreensão, assim, que a gente vai precisar ir aprofundando, né? Mas cada um vai aprofundando no seu tempo, assim. E depois, para proteger esse corpo, é que estão esses outros aforismas, né? Então, a gente podia refletir sobre esses aforismos que vão proteger o corpo, porque o corpo a gente vai precisar aprofundar sozinhos mesmo. Vamos tentar fazer assim, depois se a gente achar que, sei lá, que teve algum ponto que a gente gostaria de rever, a gente vai vendo como funciona isso. Beleza? Mas aí no final, antes da gente terminar, a gente combina qual que vai ser o ponto que a gente vai... Eu mando primeiro também, junto com o endereço da playlist desse estudo. Tá bom? Então, andiamo via. Vamos lá, a gente faz a... Então, aliás, só para contar para vocês, essa semana eu tive que tratar de um assunto de passagem, não sei o que, com o Lama. E eu comentei que a gente estava começando agora, né, o estudo. Ele foi muito bom, ficou bem feliz. Então, a gente tem as bênçãos do Lama para o nosso estudo aqui. Tá bom? Vamos lá. Namo Lama Deshe Dupeku Concho Sungi Ranjila Dagdang Dodro Senchena Chanchu Adu Kyapsuchi. Namo. No Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Sanke Droa Kodontu Lama Sange Druneni Ganma Gandu Trinleki Droa Janchao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Acumulando as coleções de méritos por meio dos 10 ramos de devoção. Guru, deidades pessoais e daquines, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. Com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. Faço oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samaias quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto que amadurece e libera. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Om Agyan
Suji Nubjansam Pema Gesar Nupola Yatsen Choginho Drubnye Pema June Shesudra Kordu Kandru Mampeko Arjeti Jesuda Druki Jingi Lapti Shekso So Guru Pema Siddhi Hum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, está cercado por uma hoste de muitas daqueles. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Sustentando a presença de Guru Rinpoche no espaço à nossa frente, representando todas as fontes de refúgio, nosso próprio mestre, nossos próprios mestres. De uma sílaba Om branca na fronte de Guru Rinpoche, parte uma luz branca que penetra pelo topo da nossa cabeça, permeia todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de corpo, plantando a semente para a liberação do Nirmanakaya. De uma sílaba A, vermelho rubi, a garganta de Guru Rinpoche, parte uma luz vermelha, que penetra pela nossa garganta, permeia todo o nosso ser, e purifica todos os obscurecimentos de fala, plantando a semente para a liberação no Sambhogakaya. De uma sílaba Hum, azul no coração de Guru Rinpoche, parte uma luz azul, que penetra pelo nosso coração, permeia todo o nosso ser, elimina todos os obscurecimentos de mente, plantando a semente para a liberação no Dharmakaya.
Agora, dos 3 pontos de Guru Rinpoche, partem as 3 luzes simultaneamente, penetram os nossos 3 pontos, purificando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente simultaneamente, e plantando a semente para a realização do Svabha Vakaya. O Guru Rinpoche, então, agora passa para o topo da nossa cabeça, diminuindo em tamanho, olhando na mesma direção que nós, se desfaz em luz, penetra pelo topo da nossa cabeça até o nosso coração. Nós nos tornamos então indivisíveis de Guru Rinpoche, em corpo, fala e mente. Agora então, por favor, assuma uma postura confortável. Vamos passar diretamente para a prática. We begin by letting the awareness descend into the body right down to the ground. Nós iniciamos permitindo que a consciência desça pelo corpo até o contato com o chão. To the earth element, the sensations where your body is in contact with the floor, the seat, or your cushion. Aos elementos, as sensações do elemento terra, onde o seu corpo está em contato com o chão, com a almofada, com o colchonete. Rest your awareness in a purely witnessing mode without thinking about or visualizing anything. Deixe sua consciência no modo de testemunhar, sem pensar a respeito de nada e sem visualizar coisa alguma. And from moment to moment, simply be aware of these sensations of firmness and solidity corresponding to the earth element. E a cada momento, apenas tome consciência das sensações de firmeza do elemento terra. Then, like a fragrance filling a room, let your awareness fill the entire space of your body, right to the crown of the head. Como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha todo o espaço do corpo, na base do chão até o topo da cabeça. And be mindfully aware of the tactile sensations arising throughout this entire field. Esteja plenamente atento às sensações táteis que surgem em todo esse campo, But without thinking about the body, without visualizing the body, just attend to the bare tactile sensations. mas sem pensar a respeito do corpo, sem visualizar o corpo. Apenas esteja consciente das sensações diretamente do corpo, das sensações táteis diretas do corpo.
As you experience your body, you may detect areas that feel tight or constricted. Conforme você sente o corpo, pode ser que você detecte áreas que estão mais tensas, mais contraídas. For many people, this will be in the shoulders, the base of the neck. Para muitas pessoas, essa tensão está localizada nos ombros ou na base do pescoço. As the breath flows in, gently attend to these tight areas, and as you breathe out, surrender your muscles to gravity. À medida que o ar entra, tome consciência dessas áreas. À medida que o ar sai, deixe que seus músculos se rendam à gravidade. Bring your awareness to the face, where a lot of tension often accumulates. Traga sua atenção para os músculos da face, onde muita tensão se acumula. Soften the muscles around the mouth. Solte os músculos ao redor da boca And the jaws. solte as mandíbulas. Let your forehead feel open and spacious. Sinta sua testa aberta, espaçosa. Sense of spaciousness between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften the muscles around the eyes. Solte os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os próprios olhos. In general, rest your body in a posture of ease, of comfort, relaxation. Deixe o seu corpo, de uma forma geral, em uma postura de conforto e relaxado. And insofar as you do feel comfortable, you should find it quite easy to remain very still during the brief duration of this 24-minute session. Já que você se sente confortável, é fácil manter o corpo imóvel durante essa curta sessão de 24 minutos. Let your spine be straight. Deixe sua coluna ereta, Your sternum just slightly lifted. o osso externo levemente elevado, Your abdominal muscles loose and relaxed. os músculos abdominais soltos e relaxados. So when the breath flows in, you feel your belly naturally expand. As the breath flows out, the belly contracts. E assim, naturalmente, quando o ar entra, a sua barriga se estende e à medida que o ar sai, ela volta a se relaxar. In this way, settle your body in its natural state. Dessa maneira, estabeleça o seu corpo em seu estado natural.
a state of dynamic equilibrium, estado de equilíbrio dinâmico, balance between relaxation and vigilance, equilíbrio entre relaxamento e vigilância, and sustained with stillness. e sustente-o com quietude. And then we settle the speech in its natural state. Então, nós estabelecemos a fala em seu estado natural, Which is one of effortless silence. que é de silêncio sem esforço. Outwardly, you've already accomplished this, but inwardly, in terms of the speech of the mind, it's not so easy. Externamente, nós já realizamos esse silêncio, mas internamente, em termos de fala da mente, isso não é tão fácil. To facilitate this effortless inward silence, we settle the respiration in its natural rhythm. Para facilitar esse estado interno de silêncio, nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. This means to allow the breathing to flow effortlessly without any type of control or impediment. Isso significa permitir a respiração fluir livremente, sem qualquer tipo de controle ou impedimento. The key to this is the out-breath. A chave para isso é a expiração. With each out-breath, relax more and more deeply in the body, letting go. A cada expiração, relaxe mais e mais dentro do corpo, soltando, deixando ir. With each exhalation, release the breath and continue releasing and releasing until there's nothing more to release. The breath is all flowed out. A cada expiração, solte o ar cada vez mais. Continue soltando até que não haja nada mais para expirar. And with each out-breath, release any thoughts or images that may have come to mind. Let them dissolve back into the space of the mind. E a cada expiração, solte qualquer pensamento, qualquer imagem que tenha surgido na mente, deixando que se dissolvam novamente no espaço da mente. And after you fully release the breath, simply relax without exerting yourself to draw the breath back in. Depois que você liberar completamente o ar, apenas relaxe, sem a necessidade de puxar o ar. Let the breath flow in effortlessly as it flowed out effortlessly. Deixe o ar entrar sem esforço, da mesma forma que ele sai sem esforço. Breathing as effortlessly as if you were deep asleep. Respire tão sem esforço como quando você está dormindo profundamente.
And whether the in-breath is long or short, deep or shallow, just let it be without interfering or seeking to regulate it in any way. Não importa se a inspiração ou a expiração estão longas ou curtas, profundas ou superficiais. Deixe a respiração ser como é. And finally return to the subtlest challenge, and that is settling the mind in its natural state. E agora então nós tomamos o desafio mais sutil, que é estabelecer a mente em seu estado natural. For the remaining moments or minutes of this session, allow yourself the freedom to release all concerns about the future and the past, just for a short time. E pelos próximos minutos dessa sessão, permita-se liberar todas as preocupações com o passado e com o futuro, só pelo curto período desta sessão. Carefree, let your awareness come to rest effortlessly in the present moment. Sem qualquer preocupação, deixe a sua consciência repousar sem esforço no momento presente. Free of the grasping of desire and aversion, hope and fear, let your awareness be still. Livre das fixações ao desejo, à aversão, deixe a sua consciência repousar em quietude, sem expectativas e nem medos. And without needing to enhance the clarity or vividness of attention, let your awareness rest in its own natural luminosity. Sem a necessidade de intensificar a clareza ou a vivacidade, deixe que a sua consciência repouse na sua luminosidade natural. Relaxed, still, and clear. Relaxada, quieta e clara. Simply rest there, maintaining this flow of mindful awareness, resting in the present moment. E simplesmente repouse, mantendo a consciência presente, relaxada no momento presente. Maintain this flow of mindful presence without being distracted outwards to any appearances, either sensory or mental. Mantenha a consciência livre de qualquer distração, quieta, sem qualquer distração interna, externa de qualquer aparência.
this flow of mindful awareness without grasping to or identifying with any subjective mental impulse. Mantenha o fluxo de consciência livre de qualquer distração com elementos internos, estímulos internos. Sustain the stillness of your awareness. Sustente a quietude da consciência In the midst of the movements of appearances, em meio ao movimento das aparências and in the midst of the subjective impulses of the mind, such as thoughts and memories, desires. em meio aos impulsos subjetivos da mente, como emoções, pensamentos, impulsos. That these movements of mind and appearances flow while sustaining the stillness of your own awareness. Desde que os movimentos dessas aparências externas e internas continue e a sua consciência se mantenha quieta. And clearly recognize in your own experience the distinction between the stillness of your awareness and the movements of the mind and of appearances. Reconheça claramente na sua própria experiência a diferença entre a quietude da sua consciência e o movimento das aparências.
bring this session to a close. Assim nós encerramos esta sessão. Então, chuchus, agora então eu vou compartilhar aqui os comentários do Lama sobre essa prática, certo? E vocês vão ver que ele vai fazer um link com a prática do 7-Point Mind Training. Em algum momento aqui, deixa eu só tentar arrumar. Eu acharia que eu faço aqui para dar certo o som. Vamos ver. So this is a basic preliminary practice taught by Padmasambhava. Então, essa é uma prática preliminar ensinada por Padmasambhava, It's called settling body, speech, and mind in the natural state. chamada estabelecendo corpo, fala e mente em seus estados naturais. And although it is indeed very elementary, very basic, Embora seja uma prática elementar, bem básica, it also reflects the nature of the path and the fruition of enlightenment itself. também reflete a qualidade do caminho e da fruição do próprio caminho. Going right to the fruition, it's said of a Buddha that the Buddha abides or dwells in non-abiding nirvana. Se diz que na fruição, o Buda repousa no nirvana sem base. Neither absorbed into nirvana to the exclusion of samsara, Nem absorvido no nirvana, excluindo o samsara, nor caught up in samsara like ordinary sentient beings. e nem aprisionado no samsara como os seres ordinários, comuns. Simultaneously resting in the primordial stillness of Dhammakaya, Repousando simultaneamente na quietude primordial do Dharmakaya, while fully aware of and responsive to the many movements within the world of samsara. enquanto ele está completamente ciente e responsivo a todos os movimentos do samsara. And along the path, I doubt that many of you are going from here into a long-term solitary retreat. It's possible, probably not many. E ao longo do caminho, ele entende que é muito difícil que nós saímos da situação que nós estamos agora para um retiro longo de 3 anos, diretamente. So you probably know it's relatively easy to meditate, to calm the mind. When you're living a very simple way of life, very little activity, very peaceful, and not too hard to calm the mind to silence. Não é tão difícil acalmar a mente, fazer a prática de meditação, se nós temos um modo de vida calmo, com poucas atividades, sereno. Não é tão difícil meditar nessa situação. But when you go back to your families, to work, to the city, to entertainment, to the internet, it's a different matter. Mas quando a gente volta para casa, com a nossa família, com nosso trabalho, com a internet, a coisa fica diferente. It's so easy, especially in this modern world, with a very fast pace of life, to get caught up and carried away by all the activities and the movements of the world around us. É muito fácil, nesse nosso modo de vida agitado, rápido, que a gente fica aprisionado pelos movimentos da mente e seja carregado por eles. When we may look forward to the end of the day, when maybe we can find a half an hour just to sit quietly and gain our composure again. Espera que algum dia a gente tenha um tempo para se sentar e para ter meia hora para se sentar e para descansar, para repousar a mente. That's not optimal. Mas isso não é a melhor situação. To be devoting most of the day to perpetuation of samsara, and at the beginning of the day, the end of the day, a little hors d'oeuvre and a little dessert of Dhamma. That's not optimal. Não dá para a gente passar todo o dia, a maior parte do dia, nas nossas atividades comuns, e ali no começo do dia e no final do dia, uns 15 minutinhos de Dharma. Uma pitadinha aqui, uma pitadinha ali de Dharma. Isso não é a melhor situação. So this is an enormously useful skill to be cultivated. It comes with training. Então, essa habilidade, ela é muito... A gente precisa cultivar.
E ela só vem com o treinamento. The ability to remain still with your own awareness even while the body is in motion. A habilidade de manter a consciência quieta no seu próprio espaço em meio aos movimentos do corpo. Awareness remaining still even while the speech is in motion. A consciência permanecendo quieta mesmo em meio à fala acontecendo. Still even while the mind is in motion. Quieta ao mesmo tempo que a mente está em movimento. And all the world around us is in motion. E todo mundo à nossa volta em movimento. There's a skill to be cultivated. Essa é uma habilidade que nós precisamos cultivar. So I'll return again to this extremely pithy advice of Domdumba, the primeiro disciple of Atisha. Então ele vai dar novamente uma instrução essencial de Domdumba, que foi um discípulo de Atisha. And in 2 lines, he summarizes Dharma practice. São 2 linhas que resumem o caminho do Dharma. The first line: give up all attachment to this life. A primeira linha é: abra mão de todos os apegos desta vida, a esta vida. Second line: let your mind become Dharma. Segunda linha: deixe que a sua mente se transforme no Dharma, se torne o Dharma. If we truly do give up all attachment to this life, to everything in this life, Se a gente de verdade abandonar todo o apego às coisas desta vida, even while the world around us is topsy-turvy, all in motion, and the mind is all in motion, the mind can remain still if and only if it's not caught up in the grasping of attachment. se a gente realmente abrir mão de todo apego a essa vida, tudo pode estar se movendo, as coisas à nossa frente, a nossa própria mente, a nossa consciência vai poder estar tranquila, sem se fixar aos movimentos. And then from that stillness, then the mind can become Dharma. Então, a partir dessa quietude, então nossa mente pode se transformar no Dharma. So we don't pick up and put down our Dharma practice like a glass of water. Então, a gente não pega e põe de volta a nossa prática do Dharma como a gente faz com o copo. Saying, oh, I don't have time for Dharma now. I'm too busy. But when this is finished, then I can get back to Dharma. That's like a glass of water, up and down, mostly down. Então, a gente não fala assim, agora eu não tenho tempo para praticar o Dharma. Depois, daqui a pouco eu vou pegar a prática, vou fazer um pouquinho e depois eu coloco de volta, que nem um copo. Isso a gente faz com um copo, pega e põe de volta. So letting your mind become Dharma means you're always practicing. Então, deixar a mente se transformar no Dharma significa que a gente está sempre praticando o Dharma. Whatever the situation is, whether it's pleasant or unpleasant, felicitous or adversity, whatever it is, there's always Dharma to be practiced to integrate into what's happening right now. Em qualquer situação na nossa vida, seja ela feliz ou triste, na felicidade ou na adversidade, há sempre alguma prática que a gente pode fazer em qualquer desses momentos. So I'm guessing the Lama Samden's 40 city centers around the country are really emphasizing this. It's very nice to go into retreat. It's very nice to escape sometimes. But the primary locus or place of our practice has to be where we live already, not where we want to be later. Eu tenho certeza que nos 40 centros do Lama Samten é sempre muito enfatizado isso, que é muito bom poder se retirar em alguns momentos para fazer retiro. Mas a prática, ela acontece onde a gente está, em qualquer situação onde a gente está nesse momento. And this balance between stillness and motion really is a key to enabling that to happen. Então, essa prática de quietude em meio ao movimento, ela é chave para permitir que a gente faça a prática dessa forma. So now we have 60. Então, nesse ponto ele falou, bom, agora a gente tem 6 dias para fazer retiro, para participar do retiro, daí segue o texto. Então, eu achei que foi muito interessante, né? Ele fazer esse link aí pra gente, né? O Domtempa era o principal discípulo da Atisha, né? Foi essa instrução essencial, realmente, que ele sempre dá pra gente quando a gente se desespera, quer fazer retiro, não dá. É sempre isso que ele disse, né? Que não interessa onde a gente está. A gente sempre tem uma prática para ser feita, né? Sem importar se a gente está no meio da confusão ou não. A gente vai praticar onde a gente estiver, né? Tudo bem, amores? Por enquanto? Algum comentário, alguma reclamação?
É sempre legal, né? A gente ver um trecho junto, assim, do retiro. Mas não sei se vai dar certo de fazer isso toda vez, mas quando der, a gente faz, né? A gente pega um trechinho dele falando, sei lá, alguma parte, pra gente ficar mais ligado, realmente, mais conectado, né? Bom, amores, então, agora a gente poderia começar o estudo propriamente, né? Então, é o seguinte, primeiro, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre quem é o John Limpa, né? Esse texto, o Lama diz que é um texto meio autobiográfico, né? É como se fosse do John Limpa falando da prática dele, propriamente. Ele se descrevendo, né? Então, o do John Limpa, ele não foi um lama que foi criado nos monastérios, né? Ele era um nômade, ele vivia a vida, né? Começou a ter alunos, os alunos começaram a desenvolver corpo de arco-íris, aí que foram tentar saber quem que era esse professor maravilhoso que os alunos estavam todos atingindo iluminação, né? E então ele não teve essa formação acadêmica, não é erudita, né? Ele era um yogi realizado, né? Então eu queria pegar aqui do Vajrayana, né? Do início de um dos outros textos do John Limpa, uma introdução sobre quem era o do John Limpa, né? Então, eu vou compartilhar essa tela com vocês. É mais fácil de ler junto. Essa aqui é a introdução do Vajrayana, né? A parte de Shamatha do Vajrayana, que a gente traduziu para o retiro de Shamatha aqui, né? Então, o texto traduzido como Essência Vajra está entre os principais tesouros da mente de John Limpa, que viveu de 1935 a 1904, um dos grandes mestres Dzogchen da tradição Nyingma do budismo tibetano da história recente. Conhecido comumente entre os tibetanos como Neilu Ranjung, natureza auto-originada da existência, é considerado um comentário geral de outra grande obra do John Limpa, Natureza de Buda sem Meditação, que foi o último retiro que a gente teve, né? Natureza Búdica sem Meditação, que foi também traduzido para o inglês por Richard Barron, sob orientação de Thiago Tupo Rinpoche. Do John Limpa nasceu em Golok, região leste do Tibete, no 10º dia do primeiro mês do ano do Carneiro. De acordo com as várias profecias antigas e recentes, conforme escrito por uma de suas próprias subsequentes emanações do John Rinpoche, suas prévias encarnações incluem os seguintes mestres. Eu não vou ler essa lista toda, só vou falar uma coisa, olha. Shariputra. Não sei se vocês lembram, Shariputra, quem que era, né? Era aquele discípulo que conversou lá com a Avalokitesvara e surgiu o ensinamento do Prajnaparamita, né? Era um dos principais discípulos do próprio Buda. E no tempo de Guru Rinpoche, ele era um dos 25 discípulos mais próximos de Padmasambhava. Então, é esse o mestre que a gente está falando, né? Então, de acordo com sua própria autobiografia, com a própria autobiografia do John Limpa, o Clear Mirror, durante os primeiros 3 anos de sua vida, ele via exércitos de dakinis e deidades protetoras cuidando dele. Numa ocasião, uma dakini levou a Odiana, o reino das dakinis, onde encontrou Vajravarahi, que era a principal dentre as dakinis e quem recebeu grandes bênçãos. Durante sua juventude, ele também passou um dia humano em Pauri, no subcontinente de Gayab, que equivale a 12 anos no tempo daquele reino. Lá ele recebeu ensinamentos do próprio Padmasambhava. Em diversas ocasiões, ele também recebeu profecias de Eshe Sogyal, consorte de Padmasambhava, que cuidou dele como se fosse seu próprio filho. O John Limpa teve 8 renomados filhos, incluindo Jimitempe Nima, o terceiro do Drupchen Rinpoche, que foi um grande estudioso, um estudioso realizado, detentor de sutras e tantras. O texto que nós estudamos no estudo passado sobre transformando a diversidade e felicidade em caminho é do Drupchen Rinpoche, esse filho do John Limpa. Então, tudo misturado aí, né? A gente está sempre as mesmas pessoas. No decorrer de sua vida, o John Limpa realizou muitos milagres e atingiu os mais elevados estágios de realização do estágio da geração e da consumação, bem como da grande perfeição. 13 de seus discípulos atingiram o corpo de arco-íris e 1000 tornaram-se vidyadharas, através da obtenção de insights sobre a natureza essencial da consciência. As encarnações subsequentes do John Limpa incluem sua santidade do John Rinpoche, de Drau Yeshe Dorje, emanação de sua mente,
e o editor da versão tibetana deste texto, né, que é editor da versão tibetana do texto que o Lama traduziu. Tuku Kuzan Nima, emanação de sua fala, Sonandetsen, emanação do seu corpo, Jamian Natsorandro, também conhecido como Dorje Dratsel Limpa, uma emanação de suas ações iluminadas, e Tukudrachen, uma emanação de suas qualidades iluminadas. Então ele teve uma série de outros mestres que são considerados emanações de John Limpa, né? Inclusive do John Rinpoche, que é um mestre que o Lama San tem como professor, professor de todos os grandes mestres atuais, né? Então, agora a gente pode passar já para o estudo do livro, era só para dar uma introduçãozinha básica de quem é esse mestre que a gente está estudando, né, aqui, do John Limpa. E todos esses anos, desde 2011, que o Lama tem vindo para o Brasil, tem ensinado textos do John Limpa, né? Então, é disso que a gente está tratando agora. Então, a gente podia agora partir para o texto, porque ele também vai falar um pouquinho, nesse início do Dharma Tolo, sobre do John Limpa, né? A gente pode já olhar isso. Então, do John Limpa escreveu 5 tratados extraordinários sobre o Dzogchen. Este que vamos estudar é um texto muito bom. Entre os 5, acredito que esse seja o melhor para começar. Foi isso que ele me falou também quando eu comentei que quando eu pedi orientação para ele o que a gente deveria fazer em sequência, que eu perguntei se a gente deveria estudar esse texto, ele falou que sim, ótimo, porque é um bom texto de introdução aos tratados de John Limpa, e por sua vez, ao próprio Dzogchen, né? Então, esse é um texto super adequado para isso, né? Nessas poucas páginas, ele discorre sobre as preliminares comuns, as preliminares incomuns do Vajrayana, Shamatha, Vipassana e o atravessar, Trekchö, para a lucidez prístina. Ele disse que apenas isso é o suficiente para atingir o corpo de arco-íris nesta mesma vida. Isso significa o quê? O que não está aqui? Porque a gente não conhece muito, né, das práticas todas até o fim, então, o que não está aqui, né? Não está aqui, nesse caminho de John Limpa, como sendo o suficiente, não está aqui as práticas de deidades, né? Então, as práticas todas do Vajrayana, daquelas várias práticas de visualização como a deidade, né? Não está aqui, não é, obviamente, não é, que ele não está dizendo que não sejam benéficas, ou que não sejam inúteis, longe disso, mas ele está dizendo, não é necessário para atingir a iluminação, né? Necessário, na visão do John Limpa, né? Com certeza, as preliminares comuns, as preliminares incomuns, como a gente vai ver no texto, né? Mas as preliminares comuns são basicamente os 4 pensamentos que transformam a mente. As preliminares incomuns seria ver o mestre como Buda, os irmãos Vajra, né? Que são os irmãos que os praticantes que receberam iniciações e têm o mesmo mestre, como Budas também. A gente vê o mestre e os praticantes, esses irmãos Vajra como Budas, e todos os seres com compaixão. Então, essas seriam as preliminares para a prática do Vajrayana, segundo o do John Limpa. Então, também o que não está aqui é o Nondro, propriamente, né? Aquelas repetições de 100 mil prostrações, 100 mil oferendas de mandala, 100 mil Vajrasattva, 100 mil Guru Yoga, 100 mil Cho. Não está aqui, né? Então, o Nondro, o Lama sempre explica o seguinte: Nondro significa práticas preliminares, né? Então, cada caminho, em tese, tem o seu próprio Nondro, né? Então, as 100 mil repetições, né, das 5 séries de 100 mil repetições que a gente vê normalmente, que a gente chama de Nondro, eles são o Nondro para o caminho Vajrayana, né? Aqui, nos ensinamentos, no caminho proposto por do John Limpa, as preliminares não são as 100 mil repetições disso, daquilo, né? São a contemplação dos 4 pensamentos sensualmente e as preliminares incomuns, que a gente vai ver com detalhe mais pra frente. Ele vai falar sobre as preliminares, né, durante o texto. Certo, por enquanto? Daí, também, então, o que não está também, né? As práticas do Vajrayana propriamente, que são as práticas de geração da deidade, né, de consumação da deidade. Essas práticas não são indispensáveis para esse caminho, né?
O que não quer dizer que não sejam benéficas, que quem tem essa orientação, que obviamente é super maravilhoso poder seguir, né? E ele dá a iniciação do Vajra Nascido do Lago para nós, porque o Vajra Nascido do Lago era um dos mestres do John Limpa. Então, é como se fosse uma bênção para a gente seguir o caminho proposto por John Limpa. Beleza? Cé, você abriu o seu microfone, você quer dizer alguma coisa? Não, eu já resolvi. Eu tinha mandado um e-mail que eu tive uma dificuldade com o texto, mas já resolvi. Você conseguiu pegar o texto? Já abri. Ah, beleza. Tá bom, qualquer coisa você me escreve outra vez e a gente resolve. Então, para o do John Limpa, o que seria? Então, as preliminares comuns, as preliminares incomuns, Shamatha, Vipassana, né? Que é investigar a natureza das experiências todas. Depois, Trekcho, que é o atravessar para Rigpa. E ainda depois tem uma outra fase, que é o Todgal, né? Que seria permitir que as manifestações todas de Rigpa se produzam, né? Mas não estão nesse texto. Então, no texto só vai até Trekcho, né? Mas esses nomes todos eles vão ficando... A gente vai se familiarizando com esses nomes. Vocês não se desesperem, quem não está familiarizado por enquanto. Fala, Dan. Só esclarecer uma dúvida. Então, as 100.000 prostrações, repetições de mantras, etc., não são necessárias dentro da tradição do John Limpa ou de Dzogchen em geral? Não, do John Limpa. Eu não sei. Do John Limpa. Do John Limpa. No Dzogchen eu não sei te dizer. Porque, na verdade, a única... Só foi apresentada ao Dzogchen por meio do John Limpa. Então, eu não sei te dizer, né? Tem outros mestres Dzogchen que preconizam as preliminares do Vajrayana, né? Não sei dizer. Uhum. Mas, obrigada. Só para deixar bem claro, não quer dizer que a pessoa não possa fazer, né? O Lama Santen fez 2 vezes, o Lama Lolas também fez 2 vezes. Eu desconfio que tem alguma coisa boa nesse nome, né? Então, assim, não quer dizer, né? Só para ficar bem, assim... Até porque, se tiver alguém aqui no nosso grupo, né? O que vai assistir depois o ensinamento, e tiver vontade de fazer o Nondro, se sentir inclinado a fazer o Nondro, pé na tábua, né? Seria bem importante só que as pessoas tivessem clareza e alguma visão de vacuidade, né? Para não solidificar todas essas práticas também, né? Mas seria mais ou menos isso. Fala, Darcy. Você pode mandar esse texto da biografia? O texto da biografia... Eu posso mandar esse trecho? Posso. Eu vou mandar, sim. Obrigado. Estava tentando achar um caderno que eu estou anotando as coisas, mas não estou encontrando. Achei. Agora estou mais ou menos organizada. Tem uma agenda, assim, para as coisas que eu tenho que fazer. Mandar. Antigamente a agenda era eu. Guia do John. Beleza. Posso sim, mas grava isso aqui, ó. Do John Limpa era Shariputra. Isso só para mim, quando eu me lembro disso, me dá uma tremedeira já. Só de lembrar disso. E era um dos 25 discípulos de Guru Rinpoche. Exclusive, ele era um discípulo que era... ele vai falar agora aqui. E o Sararai. O Sararai, só gente pouca, assim, né? Mas o discípulo que ele era no passado, no tempo de Guru Rinpoche, ele vai falar aqui. Era o garoto prodígio tradutor. Então, assim, é muito incrível, né? Essa linhagem... O Lama fala que é uma linhagem curta, essa do John Limpa, porque o John Limpa não recebeu esses ensinamentos do mestre dele, que era uma pessoa viva. Ele recebeu de Guru Rinpoche direto. Então, assim, Guru Rinpoche, do John Limpa, Gyatro Rinpoche, Lama Wallace. Nós, pronto. É uma linhagem curta, né? Rápida, assim. O que eu acho mais interessante, só um comentário, que o Lama diz que é Dzogchen puro, né? É desprovido daquela roupagem cultural, etc, etc. Exatamente. Porque ele não estava dentro dos monastérios, né? A gente não consegue muito mensurar e ter muita noção do que é isso, mas é interessante a gente lembrar disso. Ele não foi criado em monastério, ele não foi um tulpo reconhecido que foi levado para o monastério desde molequinho e foi criado e incorporou toda aquela coisa cultural. Esse texto aqui, ele conta muito isso, né? O texto chama, o Lama vai explicar direitinho isso aqui, né? Mas só para a gente ter uma ideia. O texto que ele mesmo deu nome, né? E que fala dele mesmo, é assim, o Dharma tolo de um idiota
vestido de barro e penas. Isso aqui, em resumo, é para dizer, olha, eu não sou um lama que fui criado em monastério, que sigo o lamaísmo, blá, 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 né? Mais ou menos isso que quer dizer. A gente vai ver com um detalhe, assim. Mas faz referência a isso, né? De ele não ter sido um mestre criado dentro dos... E que produziu 13 corpos de arco-íris e 1000 vidyadharas, né? Não é pouca coisa. A gente vamos seguir que o Lama vai falar tudo isso que eu estou atravessando aqui. Então, vamos lá. Então, isso só para a gente entender o caminho, né, que o do John Limpa propõe. Então, preliminares, comuns e incomuns, que não é o Nondro do Vajrayana, né, mas é preliminares, que são, aliás, são mais difíceis que o Nondro, eu acho. Porque vê o Lama como Buda, vê os seus irmãos Vajra como Budas. Então, assim, se alguém que tomou iniciação comigo, minha irmã, apronta comigo, eu, por Samaya, tenho que ver ela como Buda. Eu não posso meter o dedo no nariz dela. É Buda, né? É isso, né? Mais ou menos. Então, assim, e todos os seres com compaixão. Isso não é fácil. Não sei o que é mais fácil. Eu acho que talvez seja mais fácil fazer 100 mil prostrações, 100 mil recitações de mantra. Entende? O que o Lama fala também, né? Agora que eu percebi, adorei isso. Né, Darcy? Você viu que eu já quebrei meu samaya várias vezes contigo. Né? Então tá. Então vamos lá. Então, e seriam essas preliminares, então, Shamatha, Vipassana, Trekchoy, Todgar. É esse o caminho de John Limpa, né? Todo o resto é bem-vindo, maravilhoso, mas não são necessários, né? Então, corpo de arco-íris é algo que não dá para fingir. O que se vê de fora é que o yogi ou yogini, sem diferença de gênero, faz sua meditação final no momento da morte, senta-se ou às vezes deita-se de lado em Shavasana. Internamente, todos os 5 sentidos físicos estão colapsando na mente, a consciência mental. E conforme o processo de morte avança, a sua mente, a mente humana, se dissolve nesse contínuo sutil de consciência mais profundo, a consciência substrato. Em seguida, ele atravessa para a lucidez prístina, consciência primordial. Isso é o que o yogi experiencia. O colapso e a seguir a permanência de forma não dual e não conceitual na lucidez prístina, que é Rigpa. Isso que está acontecendo por dentro, né? Os sentidos físicos todos ligam, todos os elementos se dissolvem, a mente se dissolve no consciência substrato, atravessa para Rigpa e ele repousa em Rigpa. Isso é chamado de a clara luz da morte. Isso é o que acontece internamente. Externamente, dia após dia, o corpo do yogi vai encolhendo proporcionalmente. E aí ele brincou, mas as roupas continuam do mesmo tamanho. Então, o corpo, obviamente, que as roupas não encolhem. Então, o corpo do yogi encolhe, a roupa não. Finalmente, bem devagar, o corpo vai se reduzindo até desaparecer, deixando somente unhas e cabelo. Nesse ponto, ele está muito perto da iluminação. Esse texto é o suficiente para essa realização. Então, isso aqui não dá para fingir. Então, 13 alunos do John Limpa atingiram o corpo de arco-íris. Não dá para fingir isso aqui. Ou acontece ou não acontece, né? Então, este texto é suficiente para essa realização. Se você era um yogi disfarçado, no momento da morte, não dá para esconder. Ele conta de casos assim, né? Daqueles monges, assim, bem low profile, que não fazem alarde nenhum, daí morrem, corpo de arco-íris. Aí a pessoa fica, era um grande mestre, ninguém reparou. Então, todos saberão que você era um yogi. Mas daí não tem como... isso só vai acontecer se... Né, você tá falando desses que são no profile. Isso só vai acontecer se eles tiverem todo Se eles tiverem toda a realização, né? lógico. Tipo, nessa hora não pode atingir. Não, lógico que não. É o resultado de um grande treinamento, né? Alguns anos conheci um yogi chamado Lama Akyu, que morava a uma altura de 5.000 metros nas montanhas. Ele, que tinha uns 7.000 discípulos, disse para todo mundo que iria atingir o corpo de arco-íris. Prometeu, anunciou. Quando ele morreu, seu corpo foi encolhendo até o tamanho de um dedo. Até o Lama, no vídeo ele faz assim, um dedo, assim. E parou. Ele não chegou até o fim. Ainda havia algo a ser feito, mas ele chegou bem perto. Putz, eu quando morresse, encolhesse, ficar desse tamanho, eu estava bem feliz. Mas o problema é que ele anunciou, né? Olha, vou, né? Só que não. Mas grande realização, né? Porque pode não ser o corpo de arco-íris completo, né?
Mas o corpo encolher, tem vários relatos. Todo ano tem um relato de um mestre que aconteceu isso. E até agora a ciência não se dispôs a ir lá verificar, né? Nem o Tuctan, né? Que eu tenho um processo que não é necessário, não acontece necessariamente o corpo de arco-íris, né? Mas acontece o repouso da consciência na clara luz da morte, por dias, né? Que é o que acontece com esses mestres realizados, né? E o Lama conta que chamou já o Richard Davidson para um desses yogis ia morrer, né? Então era uma chance da ciência ir lá e ver, porque enquanto o yogi está repousando na clara luz da morte, que é Rigpa, né? Clara luz da morte porque é no processo da morte, mas é Rigpa, o corpo não se desfaz. Ele morre, está morto, mas o corpo se mantém sem nenhum sintoma de deterioração e o coração quente, parado, cérebro parado, tudo parado, mas o corpo não se desfaz por 7, 10 dias, né? Mas ainda não teve muito interesse assim, da ciência investigar isso. Você viu alguém aqui? Não, no Brasil não, né? Não. Teve. Há algo além do corpo de arco-íris chamado corpo de luz, Jalu, em tibetano. Quando você atinge esse estado na morte, seu corpo se transforma em uma luz brilhante e some sem deixar traços, nem as unhas, nem o cabelo. Isso é mais raro. O corpo de arco-íris ainda acontece no Tibete no espaço de alguns anos, né? De vez em quando assim acontece. Se você vivesse no Tibete, acharia isso tão normal quanto a existência de foguete de bomba de hidrogênio. Quem já viu uma bomba de hidrogênio? Foguete. A gente nunca viu, mas a gente acha bem normal, né? Na nossa cultura, um foguete foi para não sei o que lá. Normal, um foguete foi para lá. E lá, no Tibete, pessoas suficientes viram os corpos de arco-íris acontecendo, né? Então, no Tibete é como dizer, eu nunca vi um corpo de arco-íris, mas a minha tia viu, né? Porque é uma coisa comum. Então, eles nem questionam isso. Aqui a gente já... Aqui para nós é uma superstição, né? Se bobear, se a gente não tivesse, sei lá, confiança nos nossos mestres, seria uma superstição. Porque a gente nunca viu. E realmente no Ocidente não aconteceu ainda. Então, se você quer atingir o corpo de luz, além de praticar isso, deve ainda praticar a fase de culminância do Dzogchen, chamado Todgal, ou travessia direta, né? Então, além de praticar Shamatha, Vipassana, Trekchö, tem que também praticar Todgal, ou travessia direta. Yantan Rinpoche, o Lama esse ano ele ensinou um texto de Yantan Rinpoche, né, que está na internet, exclusivo, do retiro desse ano. Então, Yantan Rinpoche é um yogi de realização extremamente elevada. Uma vez comentou que se você for capaz de sustentar Rigpa e a partir dessa base praticar Todgal com consistência e perseverança por 20 anos, você pode atingir o corpo de luz em uma só vida. Mas precisa atingir Rigpa e sustentar, né? Durante 20 anos. Daí a gente consegue desenvolver o corpo de luz, quer dizer, né? Sem deixar nenhum vestígio. E finalmente, o mais raro de todos é chamado de Poyachen Jau, o corpo de arco-íris da grande transferência. Isso é bem mais raro. Padmasambhava, Vimalamitra, que inclusive era considerado, Yantan Rinpoche era considerado uma emanação de Vimalamitra. E outros 2 yogis tibetanos atingiram esse estágio. Quando você manifesta essas qualidades, mesmo sem morrer, você não envelhece e finalmente vai sumindo. Com saúde perfeita, seu corpo transmuta para um corpo de luz sem morrer. Não há nada para morrer, porque sua mente se dissolveu no Dharmakaya. Seu corpo se dissolve completamente na energia da consciência primordial, então não há nada restante para morrer. Não há morte. Você se dissolve no corpo de luz e instantaneamente pode manifestar onde desejar. Sei lá, vou ter que arrumar isso aqui. Onde quiser. Então foi isso que aconteceu com o Guru Rinpoche. O Guru Rinpoche não morreu, foi morreu e enterraram o Guru Rinpoche, né? O Rinpoche falou, tchau pessoal, fui. O Lama Santa tem brincado, tchau pessoal, aqui já cansei de vocês, agora eu vou lá para a montanha dos demônios canibais. Vou embora daqui que tá muito chato, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Guru Rinpoche. Então, o Guru Rinpoche de fato não morreu, né? Ele atingiu o corpo de arco-íris da grande transferência. Quer dizer, está presente por aí, se manifestando onde é necessário sempre, né? Quando Padmasambhava deixou o Tibete, ele não morreu. Só passou seu corpo da grande transferência para o espaço. Naquele momento, seu trabalho no Tibete havia terminado.
Eu já mencionei que do John Limpa recebeu a profecia, o que acabou sendo verdade, de que 13 de seus discípulos manifestariam o corpo de arco-íris e que 1000 se tornariam Vidyadharas. Isto é, teriam realização direta de Rigpa. Mas existe uma profecia similar específica do Dzogchen. Ele disse que os ensinamentos do Dzogchen floresceriam e seriam de grande benefício nas cidades do Ocidente. Outra profecia extraordinária que ainda não se realizou é de que 100 de seus discípulos dessa linhagem atingiriam o corpo de arco-íris da grande transferência. Então, 13 já, na época dele, já atingiram o corpo de arco-íris. 1000 se tornaram Vidyadharas, quer dizer, tiveram a realização de Rigpa. Vidyadhara significa sustentam a Vidya. Sustentam Vidya, né? Então, atingiram a sabedoria primordial, né? Mas ainda tem essa profecia de que 100 de seus discípulos, né, dessa linhagem do John Limpa atingiriam o corpo de arco-íris da grande transferência. Até onde eu me lembro, São Paulo é uma cidade do Ocidente, não é mesmo? Ele falou no retiro, né? Ele não se referia, porque quando essa profecia foi feita, ele falou do Oeste, né? Que 100 discípulos do Oeste, de onde ele estava, atingiriam o corpo de arco-íris da grande transferência. Mas ele fala que a Oeste, de onde ele estava, no Tibete, ali naquela região, não tinha nada, né? Então ele entende que Oeste significa Ocidente, né? E São Paulo faz parte do Ocidente, né? Ele não se referia ao Oeste do Tibete, porque não há quase nada por lá. Quando Gyatso Rinpoche me disse isso há 20 anos, fiquei muito inspirado. Profecias não são coisas que apenas olhamos acontecer. São coisas que podemos ajudar a catalisar, a trazer a fruição. Logo que eu vi essa profecia, meu primeiro pensamento foi, eu quero ajudar. Então, com as bênçãos de orientação do meu lama Gyatso Rinpoche, todos os 5 tratados do Dzogchen e do John Limpa estão traduzidos juntamente com seus comentários. É o estado búdico nas palmas das nossas mãos. Pensa se não dá uma tremedeira quando você lê isso. Se o Alan Wallace quiser ajudar, o que é exatamente que nós estamos fazendo que não ajudar, né? Eu estou com esses 5 tratados aqui. A gente vai traduzindo de pouquinho, né? Porque ele deu vários retiros. A gente já tem uma página dos textos traduzidos, né? Quem sabe um dia a gente cria vergonha na cara e traduz inteiro. Portanto, na minha opinião, há uma sequência nesses tratados, e este que vamos estudar é a porta de entrada. Se você receber a transmissão oral, então, tá vendo? Aqui nesse momento que eu falei, putz, eu preciso falar para as pessoas que elas precisam escutar o retiro mesmo, né? Quem não estava lá, né? Então, se você receber a transmissão oral e os comentários desse texto e sentir que talvez isso não seja para você, então você pode parar, porque essa é uma boa amostra do que está por vir. Então, se a gente dá de cara com o ensinamento desse e fala, putz, que não é para mim. Não quer dizer que a gente não tenha realidade. Não é o seguinte, a gente começa a se avaliar e fala, putz, eu não tenho realização nenhuma, portanto, isso aqui não é para mim. Não é isso, né? Ele vai explicar que é o que fala, se isso nos atrai, fala, nossa, isso aqui fala pro meu coração, não entendi nada, não consigo fazer nada do que está escrito aqui, mas é comigo que ele está falando, né? Se a gente sentir isso, a gente tem que continuar, senão, deixa para lá, né? Porque daí só vai para frente, né? Por outro lado, se ao ler, estudar e receber os comentários, você perceber que isso fala com o seu coração, se você se sente em casa, então deve continuar. Nesse ponto, talvez deva seguir para o mais famoso dos 5 tratados, que foi o do ano passado, o Estado Búdico Sem Meditação. Este foi muito bem traduzido por Richard Barron, que era um discípulo bem próximo de Shagdu Tulku Rinpoche. Pensa se não cruza tudo aqui. Outro tradutor muito bom, Gawan Zampo, traduziu o comentário de Seracandro desse texto. Seracandro era consorte do filho mais velho do John Limpa. Não era apenas sua namorada ou esposa, ela mesma era uma daquina incrível. Assim, para completar os tratados, eu também traduzi esses 2 textos. Então, a gente só está explicando como foi o trabalho dele, né? Alguns desses tratados já estavam traduzidos, mas para manter a homogeneidade da linguagem e tudo mais, ele traduziu também, na linguagem que ele fez a tradução que ele achava mais correta, né? Mais precisa na visão dele, né? O estado búdico sem meditação foca principalmente shamatha e trekchö, cortar pelos destrishna. Mas se você quiser atingir o corpo de luz, precisa de algo mais. Precisa receber e praticar os ensinamentos do Todgar, que é a travessia direta. Isso é ensinado no 3º tratado, que revela o ensinamento do John Limpa, recebeu do Vajrayana do Lago. Ele transmitiu. É bem curto. Infelizmente, do John Limpa escreveu e incluiu seu próprio comentário oral, que dá vida ao texto.
Esse ensinamento abrange Shamatha, Vipassana, Trekchö e Torgal, e isso é suficiente. Se você ainda quiser mais, o próximo texto seria A Visão Iluminada de Samantabhadra. Novamente, ele foca as práticas de Shamatha, Vipassana, Trekchö e Torgal, e também corpo de arco-íris, corpo de luz e corpo da grande transferência. É suficiente. Mas se você quiser se aventurar no mais elaborado, mais completo e maior de seus ensinamentos revelados, deve estudar o Vajra Essence, Essência Vajra. Há uma breve referência às práticas preliminares, então Shamatha, Vipassana, estágio de ação, completude, e na sequência teremos Trekchö, Torgal, corpo de arco-íris, corpo de luz, corpo de arco-íris da grande transferência, isso é tudo. Então, o mais completo é o Vajra Essence. Aqui no Brasil, só para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil ele ensinou as 15 primeiras páginas do Vajra Essence, que é o Aquietando a Mente, né? Aquietando a Mente. E ele lançou o irmãozinho já em inglês, que chama Investigadamente, Fathoming in the Mind, que a gente ainda não traduziu, mas está na lista, que é a parte de Vipassana. São as próximas 15 páginas também, do Vajra Essence. Quer dizer, ele só ensinou esse início, né, do Vajra Essence. E já foi, né? Foi osso já, né, de entender e de acompanhar. Então, é assim, é um ensinamento muito extenso, muito profundo, muito detalhado, né? Se a gente quiser, tá tudo aí. A gente não precisaria buscar mais nada além disso, né? Mais ou menos é isso que ele quer dizer, né? E esse ano ele vai continuar ensinando, ele vai ensinar o Sharvajra Tantra, o Tantra do Vajra afiado da consciência primordial. É esse texto que ele vai ensinar em outubro, né? Então, por isso que a gente está querendo se familiarizar mais com essa linguagem toda para a gente poder aproveitar melhor o retiro, né, de outubro. Para quem for, para quem não for também, a gente segue, tá valendo igual, né? Então, da mesma forma que isso é tudo. Essa é a linhagem do Dzogchen e do Jonimpa. Portanto, recebendo esses ensinamentos, você verá por si só se são bons para você, se tocam no seu coração. Da mesma forma que um chefe pode ser avaliado pelos pratos que prepara, um mestre pode ser avaliado por seus alunos. Tendo isso em mente, podemos concluir que do Jonimpa foi o maior mestre Dzogchen do século XIX. Eu não sei de nenhum outro daquele século que tenha levado 13 pessoas para o corpo de arco-íris e 1000 ao estado de Vidyadhara. Isso é impressionante. E esse fato não se repetiu nos séculos seguintes. Então, como que esses ensinamentos extraordinários atingiram como esses seres extraordinários atingiram tal estado de realização? Tendo Jonimpa, o mestre, como médico, e esses ensinamentos como remédio. Vocês estão prontos? Vamos abrir esta porta? Era a gracinha do Lama nessa altura aqui. Então, essa introdução. Não passamos da introdução, por enquanto, né? Nós vamos ter que encerrar já, porque já são 9 horas. Mas é bom para a gente se ambientar, assim, né? Ver que texto que a gente está falando, onde que a gente está pondo o pé. Na verdade, o que eu venho percebendo, né, desses textos de Jonimpa que o Lama vem ensinando para a gente, é que eles vão tocando sempre os mesmos temas, né? Porque é sempre o mesmo caminho, assim. Beijo, Sérgio. O caminho é esse, né? Então, os vários tratados, eles aprofundam ou são mais abrangentes, né? Um com relação ao outro, mais detalhado é o mesmo Vajra Essence, né? Mas a gente vai sendo levado, né? Devagarzinho, assim, para se familiarizar com os ensinamentos do Jonimpa, né? Então, é isso, amores. Por enquanto, esse é o início. Já tem umas correções no texto, né? Já fui anotando aqui umas coisas que eu errei na edição. Eu vou corrigindo. E aí... Mas são coisas poucas, né? Mas assim, eu vou corrigindo. E também, cada vez que eu for revisando mais texto, eu vou mandando completo para vocês. Daí só cuidem se vocês forem imprimir, né? Não sei se vocês vão querer imprimir. Se vocês forem imprimir, só cuida para não ficar imprimindo sempre a mesma coisa, né? Porque aí no final, se vocês quiserem, vocês imprimem tudo de uma vez, mas se vocês forem imprimir, né? Imprime só o que ainda não foi impresso, né? Para vocês tomarem esse cuidado, porque eu vou mandando ele inteiro, ele vai crescendo, né?
E eu vou corrigindo também esses errinhos que eu vou pegando aqui. Beleza, amores? Algum comentário, alguma pergunta, Para quem tá chegando mais agora, assim, tá tudo bem? Quem não participou dos outros estudos? Alfredo, Carla. A Aline não participou, mas sei que acompanha, que já estava no retiro. Se vocês tiverem qualquer questão, assim, é bom falar agora, né? Ou calar-se. Não é verdade. Não precisa calar para sempre. Não. É só. Pode mandar e-mail, o que vocês quiserem, assim. Mas se vocês quiserem compartilhar sempre as dúvidas, é sempre legal, né? Mesmo que seja básico, assim, tipo, quem é o Aloose, né? É legal, porque a gente vai conversando, né, sobre tudo que vai surgindo aqui. Beleza? Então, ó, tudo bem? Então, só pra gente combinar, né? Eu vou mandar por e-mail, então, a Lilian, que também chegou agora, que tá tudo bem. Então, tá bom. Se vocês forem, coisa for complicando, vocês vão falando pra gente. Então, ó, eu vou mandar então, sugestão de a gente contemplar um dos pontos do sexto. A gente precisa seguir a ordem, não precisa ficar sorteando, né? Então, eu vou logo sugerir de a gente contemplar esse primeiro ponto do sexto, primeiro aforismo do sexto ponto, que é sempre respeite 3 princípios. Eu posso mandar, inclusive, o texto para quem não tem um livro, né? De cada um desses pontos, para quem não tem um livro, não precisa comprar. Embora eu sugira que vocês comprem, porque é um livro maravilhoso. Na verdade, eu posso mandar, mas não vai ajudar muito, né? Porque quem não participou do estudo passado, não tem o livro, vai ficar esquisito, porque, na verdade, precisaria ler, estudar os primeiros pontos, né? Então, sugestão que vocês comprem um livro. Tá bom, Jujus? Então, vamos fazer a prece de longa vida ao lama e a dedicação, para a gente encerrar? E aí, a semana que vem, a gente entra, por fim, no texto mesmo, nos comentários sobre o próprio texto. Vou ter que dar uma corrida com a revisão. Vamos lá, a gente faz a prece de longa vida ao lama e a dedicação de méritos. Tempa tuando je chanchen, dangil kansan zimpe makarai, tenzin que bucha pretempa, dandre trini da shindu seu aze, takodrola jampe charchen, Pakel Sandra Menante Lutsika Alamola Si Shedrakpa Que Bushem Busha Preteng Yurchi Zaminchi Danke Panupchok Sugil Teni Utabur Selzepa Lopon Ke Kiku Tsetzetrin Gedru Cantat Pelam Sutri Paze. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres e terras distantes e sustenta-os com os néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis éons afortunados, o grande ser conhecido como Alamolas, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos vitoriosos como o sol e a lua. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Yawadi Nirduda Korgan Lama Drukyuni Droa Chikyam Alupa Dei Salago Parasho
Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Dhyana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Pronto, Darcy, já posso brigar com você porque já dedicamos méritos. Você não pode ter excesso de raiva. Ah, é verdade. É só raiva. Você pode, não tem problema. Jeane, muito obrigado, viu? É maravilhoso relembrar isso. Viu? Beleza, amores. Vai ser uma delícia mesmo. Certeza. Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, sei lá, qualquer coisa, vocês me escrevam, tá bom? Tá bom. Obrigado. Boa noite. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, boa noite. Tchau, queridos. Tchau, boa noite. Tchau, Boa gente. noite. Tchau, Tiaguinho. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.